A paz, meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo à continuidade desse estudo que estamos fazendo sobre o livro de Atos dos Apóstolos. Eu me chamo Hugo de Leon, sou do grupo de oração Marca da Vitória, lá da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, comunidade São Judas, no Taboão da Serra, onde todas as quartas-feiras, irmãos, nós vivemos a graça do batismo no Espírito, onde lá nós vivemos em comunidade, fazemos as práticas dos carismas. É neste grupo de oração, a nossa casa do cenáculo, a nossa sala do cenáculo, aonde nós nutrimos a nossa espiritualidade carismática, onde o fogo desce, o batismo acontece e a bênção é grande, irmãos. Maravilhoso o nosso grupo de oração. E atualmente contribuo junto com o Ministério de Pregação aí na parte formativa de nossa diocese e também no Ministério de Formação da Renovação Católica de nossa carismática católica de nossa diocese. Bom, irmãos, nós vamos hoje dar continuidade nesse estudo do livro de Atos dos Apóstolos, que é um livro tremendo para todos nós, carismáticos, é um livro de grande importância para nós. Sabemos nós que o nosso movimento ele inicia através de um retiro ao qual estavam meditando os primeiros capítulos do livro de Atos dos Apóstolos. Então, em 1967, lá em Duquesne, naquele retiro, estavam reunidos meditando justamente os primeiros capítulos de Atos dos Apóstolos. E alguns anos depois estamos aqui nós, meditando não somente os primeiros capítulos, mas todo o livro de Atos dos Apóstolos. Olha, irmão, que bênção que nós estamos vivendo na nossa espiritualidade carismática nos dias de hoje. Meditando durante esses meses todo o livro de Atos dos Apóstolos, vendo ali a missão dos discípulos após Pentecostes, e é uma graça nós aprendermos com isso. E hoje nós damos continuidade a esse estudo. Hoje nós damos continuidade aqui no capítulo 21, né, onde Paulo ele começa a encerrar ali a sua terceira viagem missionária. Mas antes que nós possamos dar continuidade aqui, ou melhor, dar início ao nosso estudo, queria convidar você aí a pegar a sua Bíblia, pegar o seu bloco de anotações, e que neste momento você já possa curtir aí, dar o seu like neste vídeo, para que nós possamos ter mais audiência em nossa plataforma. E que neste momento nós possamos pedir para que o Espírito Santo possa nos guiar, possa nos conduzir, e que a graça de Deus possa permanecer conosco neste momento de partilha, nesse momento de estudo. Que Deus abra o nosso intelecto, ilumine a nossa mentalidade para que nós possamos entender aquilo que o Senhor quer nos ensinar através deste capítulo 21 de Atos dos Apóstolos. Espírito Santo, vem sobre mim, vem sobre nós que estamos neste momento estudando e nos mostra o que está escondido nessa preciosidade dessa palavra que está aqui diante de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido e minha querida, mais uma vez seja muito bem-vindo a esse estudo do livro de Atos dos Apóstolos. Estamos aqui no capítulo 21, dando continuidade a tudo aquilo que todos os irmãos que já passaram por aqui já falaram junto a nós, enriquecendo os nossos conhecimentos, enriquecendo ali aquilo que nós entendemos e durante até esse momento dos capítulos de 1 a 20. Iniciamos aqui, irmãos, um estudo nesta finalização, nessa etapa final da terceira viagem de missionária de Paulo. Então, eu vi, junto com os irmãos, nós estudamos juntos. Alguns irmãos já falou sobre a primeira, sobre a segunda viagem missionária de Paulo. E nós estamos aqui finalizando a terceira dessa viagem. Então, acompanhe aí na telinha. Nós estamos aqui vendo na tela o mapa mundi. Ali circunscrito
Nesse quadradinho nós vemos essa região da Europa, da África e da Ásia, onde nós iremos estudar, né? Ali a terra, o Israel no tempo de Jesus, dividido ali na Galiléia, Samaria e Judéia, e junto ali, né, com as suas províncias do Império Romano no tempo de Paulo. Então, Paulo, irmãos, ele, após algum tempo da sua segunda viagem missionária, ele passa um tempo ali em Antioquia, e de Antioquia ele parte, passando ali sobre a Galácia e a Frígia, confirmando os discípulos até chegar em Éfeso. Então Paulo ele parte por terra, né, ali na Galácia, na Frígia, confirmando todos os discípulos até chegar em Éfeso. É interessante nós salientarmos aqui neste momento que todo o Império Romano ele é ligado por terra, desde Jerusalém até Roma, é todo ligado por terra. Por quê? Nem todo momento e nem todo tempo do ano era possível navegar pelo mar. Então, existia certo tempo em que o mar estava mais agitado, um certo tempo em que existia mais tempestade. Então, o povo romano, um povo esperto, que já conhecia as artimanhas do mar, não viajavam pelo mar nessa época. E aqui nessa viagem de Paulo, ele sai ali por algumas dessas estradas que liga todo o Império Romano, até chegar em Éfeso, confirmando todos aqueles discípulos que já foram evangelizados, para ver como é que estão as comunidades, para ver se o povo está seguindo mesmo as leis, para ver se o povo não está se debandando novamente. E ele vai nessa sua terceira viagem missionária, para em Éfeso, e de Éfeso ele vai direto para a Macedônia. Da Macedônia, ele volta de novo para o continente da Ásia, né, parando ali em Troade, passando por Assós, Mitilene, Somos, e ali ele passa direto por Éfeso e para em Mileto, pensando ele que se ele parar em Éfeso ele vai demorar um pouquinho mais, então vai passar direto para Mileto, porque eu quero chegar antes de Pentecostes lá em Jerusalém. Então Paulo ele para ali em Mileto, passa uns dias e depois ele parte para a ilha de Cós. Ele parte ali para a ilha de Cós. Irmãos, a ilha de Cós, ela faz parte do Dodecaneso. O que é o Dodecaneso? São um conjunto de ilhas que nós vemos aí circunscrita nessa imagem. É um conjunto de ilhas aí que está circunscrita, que ela faz parte, que faz parte ali do território da Grécia, e são 12 ilhas, e Kos está dentro dessas 12 ilhas. Kos é a segunda maior ilha ali desse Dodecaneso. Ela aparece apenas neste momento aí na Bíblia. Então, vindo de Mileto, Paulo pernoita em Kos, quando está ali indo a caminho de Jerusalém, né? Nós vemos aqui também as ruínas ali de Kos, né? No templo, aqui era onde o povo se reunia ali no templo de Paulo. E saindo de lá, Paulo ele vai a Rhodes. Aqui nessa região, perdão, a outra imagem não foi, mas aqui nessa região é a ilha de Rhodes, que também faz parte do Dodecaneso e é a ilha maior ali. Nos tempos remotos, Rhodes era conhecida por abrigar uma das 7 maravilhas do mundo antigo, né, no tempo do templo pagão de Artemias. Então Paulo esteve ali, né, por volta ali voltando para Jerusalém,
E também não há mais um outro registro, não há um registro sobre como foi a evangelização aqui na ilha de Rhodes. E enfim, partindo ali novamente de, de Rhodes, nós vemos aqui que Paulo ele passa para Pártara, essa ilha mais à frente. E aí nós vemos ele falando aqui, aí ainda no início, no versículo 2, que tem um navio saindo de Pártara rumo à Fenícia, para que, e aonde Paulo pega esse navio ali e junto com os irmãos, com os 7 que estava com ele, vai rumo à Fenícia, para chegar ali até Jerusalém. Então, a Fenícia, ela fica ali situada entre o mar Mediterrâneo e o território que hoje corresponde ao Líbano, a Síria e Israel. Era um território muito potente na época, porque era um território ali de onde saíam as grandes embarcações, as grandes navegações. O povo fenício tinha uma grande maleabilidade de conseguir negociar com os povos de todos os outros lugares. Então, dali eles embarcavam muitas coisas para muitos outros lugares. Então, a Fenícia, na época, ali era dividida nessa parte verde que nós estamos vendo ali. Então, irmãos, saindo de Pártara neste navio, Paulo diz que ele parte direto para a Fenícia e ele, há algum tempo, passa ali e à sua esquerda eles avistam a ilha de Chipre, mas passam direto, eles não param ali. Né? Ele vem dizer aqui no versículo 3, quando estávamos à vista Chipre, deixando à esquerda, dá para nós vermos ali no mapinha, eles vai direto para Tiro, aonde o navio desembarca. E aí Tiro era conhecida como a Tiro Antiga e a cidade de Tiro, que era uma pequena ilha, né? Uma pequena ilha, vou me localizar aqui na câmera, uma pequena ilha que ficava a mais ou menos 700 metros ali do continente. Mas era lá que era mais povoado, era lá que era de fato a cidade, e era de lá que as embarcações chegavam, deixavam as coisas e pegavam coisas para sair para os outros lugares. Então, tinha a Tiro Antiga, que era ali, que estava dividida em duas partes, né? Uma fortaleza rochosa, né? Onde era a Tiro Antiga, e a 700 metros dela ficava ali a ilha, bem posicionada estrategicamente, que foi ali, irmãos, ali nessa ilha de Tiro, que logo após a morte de Santo Estevão, e São Paulo regressou a essa terceira viagem, foi ali que fundaram uma igreja logo após a morte de Santo Estevão, nessa ilhazinha ali de Tiro. Então, Paulo ele desembarca ali em Tiro, vai para o continente e de lá ele vai para Ptolomaida, né? Deixa eu passar aqui de novo. Então, ele vai para Ptolomaida, de Ptolomaida ele pernoita ali um pouco com os irmãos e depois ele vai para a Cesareia. Deixa eu só me localizar aqui. Beleza. Então, nós estamos aqui já no versículo 7. Vocês percebem que eu estou pulando alguns versículos, eu estou pegando as perícopes e pegando alguns versículos mais, pulando alguns versículos, porque se nós formos fazer uma segmentação bíblica aqui, segmentação de texto, nós vamos ter um vídeo muito longo. Então, peguei alguns versículos aí para que nós possamos estudar um pouco mais. Então, continuando a viagem, né, aí de Paulo, ele passa por Ptolomaida e por ali passa um dia, conversa com os irmãos e parte para Cesareia, né? Então, partindo para Cesareia, Paulo ele chega na casa de Filipe, que era um dos 7 que estava com ele.
E aqui, irmãos, Paulo, ele estando ali na casa de Filipe, a palavra ela vem nos narrar aqui que Filipe ele tinha 4 filhas. E que essas 4 filhas eram virgens e profetizavam. Nós vemos pouco aqui na Bíblia falar sobre personagens mulheres aqui no Novo Testamento que profetizam. E aqui neste capítulo 21 nós vemos essas 4 filhas de Filipe que... Deixa eu só passar aqui. Essas 4 filhas de Filipe que são profetisa. Então, eu queria que nós já tomássemos posse desse chamado de mulheres a serem profetisas. Para que você, mulher que está nos acompanhando, tome posse desse chamado, que lá no tempo de Paulo já existiam mulheres que profetizavam. E nós necessitamos, a igreja necessita, o nosso movimento necessita de que demos continuidade a essa missão apostólica através também das mulheres que profetizem, das mulheres também que tenham o dom da palavra e coloquem à disposição, né? Mulheres que sejam ousadas, que preguem a palavra de Deus, né? Então, fica aí esse versículo para que nós já possamos adentrar em nosso coração, penetrar e tomar posse disso para os nossos grupos de oração, que irá se levantar mulheres profetisas, assim como eram as filhas de Filipe, mulheres que profetizavam ali na época, mulheres que falavam em nome de Jesus, inspiradas pelo Espírito Santo, mulheres de oração. Então nós entramos aqui no versículo 10, aonde o profeta Ágabo pega o cinto de Paulo e profetiza que Paulo iria ser entregue aos judeus pelos pagãos, né? E que eles iriam acorrentar Paulo pelos pés e pelas mãos. Então o profeta ele profetiza ali Paulo de que aqui essa imagenzinha do profeta profetizando ali, né, Paulo sobre que iriam pegar Paulo ali, né, iriam acorrentá-lo. Perdão. Queriam acorrentar Paulo e queria ser entregue ali aos judeus. Então os discípulos eles começam a querer convencer Paulo que ele não vá a Jerusalém após essa profecia. Falar, não, Paulo, não vai não, porque o povo vai te pegar e vai te acorrentar e vai te açoitar. E ali, irmãos, nós vemos aí mais adiante que Paulo já está ciente disso, que Paulo já está convencido dessa verdade, de que ele será julgado, que ele será condenado pelo nome de Jesus. E ali os discípulos eles se dão por vencidos, falam, não dá para persuadir Paulo, não dá para convencê-lo dele não subir, então que seja feita ali a vontade de Deus, né? Porque Paulo ele já estava ciente de que essa seria a vontade de Deus para ele. E aí mais à frente, irmãos, ele desce, ele sobe para Jerusalém. Quem está vindo, na verdade, no mapa para nós descendo, mas na verdade quem está vindo da Cesareia para Jerusalém está subindo ali para Jerusalém, porque Jerusalém está ali mais ou menos 900 metros acima do nível do mar. Então quem sai ali da Cesareia partindo para Jerusalém está subindo. Então eles sobem para Jerusalém, né? E foi também com eles alguns dos discípulos de Cesareia para junto a Jerusalém. Ali no versículo 18, Paulo se reúne com os anciãos. Paulo se reúne com os anciãos na casa de Tiago e começa ali a falar sobre as maravilhas que aconteceu nessa viagem, sobre as graças que aconteceu, sobre as pessoas que foram convertidas, sobre as pessoas que foram curadas, sobre aqueles que não criam em Deus e começaram a crer em Deus. Começou a falar das maravilhas que aconteciam,
através do seu ministério, que Deus fazia através do seu ministério, e os anciãos que estavam ali junto com Paulo começaram a glorificar e a bendizer o nome do Senhor por aquilo que estava acontecendo. Mas aí chegaram para Paulo e falaram: olha, maravilha, Paulo, que isso tenha acontecido, mas por aqui estão falando muito mal de você, falando que você anda pregando contra a lei, andam falando por aí, né, que você introduziu um pagão dentro do templo. E aí Paulo ele começa, na verdade, eles começam a falar isso para Paulo, né? E um ponto importante que nós acabamos pulando aqui, que eu acabei pulando, perdão, foi a questão. Não, é justamente isso que nós vamos ver agora. Eles começam a falar que Paulo, que o pessoal está falando de Paulo, que ele está falando, que ele está pregando contra a lei, e eles falam: olha, para que o povo entenda que você não está pregando contra a lei, mas que você também guarda a lei, é bom que você faça o ato de purificação, né, os ritos de purificação, né, ali a oferta obrigatória, para que eles possam confiar em você, para que eles possam ver que tu também guarda a lei. E ali Paulo ele decide, né, a fazer essa demonstração a eles, para que eles também entendam que Paulo também guarda a lei. E Paulo ali vai junto com eles e faz o ato de purificação, né? E vamos adiante. Então, Paulo entra no dia seguinte, ali no versículo 25, faz ali os seus votos de purificação. E ali, passados 7 dias após isso, Paulo estava no templo e o povo vê Paulo ali. O povo vê Paulo no templo ali e começam: olha aquele cara ali, é o Paulo, Saulo, que anda pregando contra a lei, ele que anda falando contra a lei de Moisés, né? Começam aqueles montins ali do povo, lançando as mãos sobre ele, gritando: ó judeus, valei-nos, este é o homem que por toda parte do templo prega contra a lei. E além disso, introduziu um grego dentro do templo e profanou aquele lugar, porque tinham visto Trófimo, que era de Éfeso, entrar junto com Paulo ali no templo, mas ele não tinha entrado naquela parte onde era o limite, né, de que apenas os purificados, os judeus poderiam entrar, porque naquela época o templo tinha um limite aonde somente os judeus poderiam entrar, aqueles que eram gentios, os pagãos, eles não poderiam entrar. E como eles viram Trófimo com Paulo, aí acharam que Paulo tinha entrado com ele lá dentro, começaram a mentir, a soltar mentira, dizendo que ele tinha introduzido, sendo que não foi nada disso, né? Começaram a levantar falso testemunho com o nosso irmão Paulo. E ali eles começaram a gritar, blá, 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 né, dizendo que Paulo tinha introduzido, começou aquele alvoroço todo, e agarraram Paulo, arrastaram para fora do templo, as portas do templo se fechou imediatamente, né? Queriam, de certa forma, matar Paulo ali, né? E estavam todos ali amotinados, e ali chega os soldados. E os soldados chegaram ali e falaram: olha, o que está acontecendo aqui? O que está ocorrendo aqui? Que está essa manifestação toda aqui nesse lugar, esse furdunço todo? E ali eles prendem Paulo, os soldados eles prendem Paulo para parar aquele alvoroço todo, prendem Paulo ali, e eles tentam entender por que o povo está falando tanto de Paulo, porque o povo está correndo tanto ali, tá gritando tanto, querendo matar, querendo bater em Paulo. Um monte de gente não fala aqui, outro fala aí, blá, 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 blá. Começa a falar, os soldados não entendem nada,
né, acorrentam ali Paulo, né, fazendo jus à profecia do profeta Ágabo lá do versículo 10, que nós acabamos de ler, nós acabamos de estudar. E o povo começa a gritar a sua morte, blá 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 blá. E ali, quando Paulo estava perto para ser introduzido na fortaleza, ele pede 1 minuto da palavra. Paulo diz: é-me permitida a palavra. Ali o soldado olha para ele e fala: tu falas grego? Não és tu aquele egípcio que há tempos levantou um tumulto e conduziu o deserto 4.000 extremistas? E aí Paulo fala: não, eu não sou egípcio, não, eu sou judeu, sou natural de Tarso, na Cilícia, sou um cidadão ilustre da cidade, né? Mas rogo-te que permitas que eu fale o povo, que eu me dê ali um momento de tentar me defender, de falar que eu não introduzi ninguém no templo, né? Que nenhum pagão entrou ali no templo comigo, de que eu não ando pregando contra a lei, até mesmo me purifiquei, né? Fiz o ato de purificação esses dias para provar os ritos de purificação, para provar que eu também guardo as leis, né? Então, o tribuno ali que estava no momento permitiu que Paulo falasse sobre ele. Então, Paulo se ficou de pé, né? E acenou com a mão ao povo, e todo aquele povo que estava ali, Paulo levanta a mão, e todo aquele povo que estava gritando, querendo matar Paulo, querendo açoitá-lo, querendo tirar ele do templo de toda forma ali, todo aquele povo se cala naquele momento. Olha que interessante, irmãos. Uma multidão querendo matar o cara, gritando: mata esse condenado, mata ele, quebra, faz o que quiser, mete a corrente na cara dele. E naquele momento, inspirado pelo Espírito, quando Paulo levanta a mão, toda aquela multidão se cala para escutar Paulo, impulsionado pelo Santo Espírito. E aí nós vamos ver Paulo falando na língua hebraica no próximo capítulo. Então você que está nos acompanhando, não deixe de acompanhar esse próximo capítulo, porque nós vamos ver o grande discurso de Paulo, onde Paulo vem dar aqui seu testemunho. E só para que nós possamos recapitular, nós estamos finalizando aí a terceira viagem missionária de Paulo, neste capítulo 21, né? Saindo aqui da ilha de Cós até Jerusalém, né? Partindo dessas 3 perícopes da viagem a Jerusalém, Paulo em Jerusalém e a prisão de Paulo, né? Nós vimos aqui também as filhas de Felipe, as profetisas, vimos vários personagens aqui neste capítulo 21, vários lugares, vários personagens. Podemos aprender com muitos desses personagens, né? Como Felipe, que tinha suas filhas profetisas, com o profeta Ágabo, homem inspirado pelo Espírito, né? Um homem que tem a visão do Espírito, né? Nós vemos aqui Paulo, Tiago, os anciãos, né? Felipe, vários personagens aqui nesse capítulo 21, né? Os soldados, os gentios, Trófimo, vários personagens nós acabamos de ver aqui. E nós encerramos esse capítulo 22, prestes a iniciar aí no próximo episódio, capítulo 22, sobre o discurso de Paulo, que é tremendo aí neste momento, nesse lugar, que vem nos ensinar muito a poder dar o nosso testemunho de vida também, através daquilo que Deus fez em nossa vida. Então, você que está nos acompanhando, curta esse vídeo, compartilhe com aquelas pessoas que você conhece aí do seu grupo de oração, para que nós possamos aperfeiçoar os estudos que estamos fazendo aí neste livro de Atos dos Apóstolos. Estamos e permaneceremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o próximo vídeo, que será lançado em breve.